Capítulo 13. O funcionamento da lei. A loucura dos astutos e a invencibilidade da lei. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Até agora, não somente afirmamos a presença de uma lei que dirige os fenômenos do universo e, portanto, os da nossa vida e conduta, mas também estudamos a técnica do funcionamento dessa lei e o modo como é possível corrigir os erros do passado. A sabedoria e perfeição da lei manifestam-se também na sua capacidade de recuperação, a qual, deixando-o ser livre para experimentar as consequências do mal, permite que ele, desse modo, adquira uma sabedoria sempre maior e possa, assim, reconstruir o que na sua ignorância destruiu. Essa lei é universal, portanto tem de estar presente e funcionando em todos os pontos do universo, tanto mais quando na sua evolução um ponto tenha chegado aos níveis da vida, da inteligência e do espírito. Trata-se de uma lei verdadeira tanto para os indivíduos como para os povos, que rege não só o destino a ser construído pelo homem para si mesmo, mas também o desenvolvimento da história, na qual vai se realizando o destino que a humanidade, com a sua conduta no passado, deu origem no presente e, consequentemente, no futuro. O conhecimento do funcionamento da lei nos fornece não somente a chave para compreender o complexo jogo de nossa vida, mas também oferece, através da aplicação de sua lógica, o meio de prever aquilo que, como efeito do passado, está nos esperando, o que nos permite corrigir os erros e nos ajuda a voltar para o caminho certo, a fim de podermos, assim, avançar com uma orientação sempre melhor. Observando qual foi e atualmente é a conduta de cada um e da sociedade humana no seu conjunto, é fácil prever o que nos espera no futuro. Parece que o homem dirigiu o seu esforço unicamente no sentido de se rebelar contra a lei, usando sua inteligência, sobretudo na busca de escapatórias para fugir às suas sanções. Mas o que foi semeado no passado? Então, o que se pode colher? Alguns se consolam dizendo que o inferno não existe, acreditando dessa maneira ter destruído o poder de reação da lei que os incomoda. Assim, para eles, seria possível fazer tudo o que quisessem sem ter de pagar nada. Descoberta maravilhosa. Porém, vejamos. Se a ideia de um inferno, tal como foi concebido no passado, constituiu produto da forma mental da Idade Média, e se a evolução da inteligência humana superou essa ideia, isso significa que ela representa tão somente um modo de conceber a indestrutível reação da lei, fenômeno que permanece existindo mesmo quando o consideramos de maneira racional e científica. Podemos dizer então que o inferno, naquele sentido no qual foi concebido no passado, não existe, mas que isso não pode nos fazer crer que fique anulada a reação da lei, necessária para manter aquele equilíbrio e fazer a justiça. Temos de conceber o inferno de outra maneira, mas isso não significa que ele seja negado ou que deixe de existir para quem o merece. Em outras palavras, não há evolução que possa levar o pensamento a admitir que alguém deixe de pagar todo o mal por ele praticado. É interessante observar a atitude do mundo perante a lei. O homem a enfrenta com a psicologia do seu plano de existência, em forma de luta para vencê-la, como se tratasse de um patrão egoísta e inimigo, contra o qual é preciso rebelar-se, entendendo que são hábeis os que conseguem triunfar e que são fracos e desprezíveis os que se deixam escravizar. Mas na realidade, tudo é diferente. Procedendo assim, o homem agride o seu maior amigo, que é a lei. Afasta-se de Deus, que é a sua própria vida.
rebela-se contra aquela harmonia somente na qual pode consistir a sua felicidade. Quão estranho é ver como os grandes astuciosos da terra, julgando na sua ignorância ser possível lograr Deus, lançam-se eles próprios na armadilha construída com seus enganos. Isto porque não há inteligência nem má vontade que possa conseguir subverter a ordem e paralisar a justiça de Deus. Abre aspas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fecha aspas. Esta grande promessa, embora nosso mundo esteja cheio de prepotência e de injustiça, nos garante a existência da justiça, e dela seremos saciados. Mas os astutos do mundo querem continuar com as suas astúcias e revoltas, o que os faz sofrer ainda mais. Infelizmente, esta é a sua forma mental, e não há coisa mais difícil que sair da própria forma mental. Ninguém compreende além de suas possibilidades, além daquilo que com a sua experiência e evolução adquiriu e agora possui. Não compreender quer dizer errar e depois ter de pagar. A grandeza e a sabedoria da lei está em não ser enganada. Procurar escapatórias significa, em última análise, construir armadilhas para si e nelas ficar preso. A lei está feita de tal maneira que a cada tentativa de nos evadirmos, acabamos constrangidos à sua obediência. A lei não pode ser subjugada nem torcida pela força, não pode ser corrompida por dinheiro, nem vencida com armas, não pode ser frustrada com o tempo, nem desviada e defraudada em sua justiça. Não vale a pena lutar contra ela. O que podem a astúcia, a maldade e a força do homem contra uma potência imaterial, invisível, sempre presente em todos os lugares e em todos os tempos, absolutamente superior a tudo e a todos em inteligência, domínio e disponibilidade de recursos. Desafiar uma tal lei, julgando ser possível vencê-la, pode apenas ser fruto de uma grande ignorância. Os que procuram justiça no mundo e não a encontram são a maioria. Mas eis que a boa nova de Cristo nos garante que eles serão fartos. A verdadeira solução, porém, encontra-se e sempre se encontrou além dos estreitos limites de nosso mundo e de nossa vida atual, nos braços da lei, em nossa vida maior, na qual tudo tem de se equilibrar conforme a justiça. Estamos aqui explicando a maravilhosa lei de Deus, anunciada pelo Evangelho de Cristo, para demonstrá-la claramente aos honestos esmagados pela prepotência humana e lhes dar a satisfação de saber que, apesar de tudo, a justiça existe e será realizada. Vimos também a técnica do fenômeno, pela qual tudo isto acontece. É lógico que quem não quer raciocinar e não sabe sair da sua forma mental só possa julgar, condenar e operar de acordo com ela. E os desastres que se sucedem como consequência dessa psicologia de cegos são vistos em nosso mundo a toda hora. Estamos analisando tudo isso também para ensinar a não se fazer o mal, mostrando o resultado àqueles que o fazem e demonstrando como se paga pela má conduta quando enganamos os outros. Assim, nosso trabalho está apoiado integralmente na moral evangélica. Talvez os mais atrasados não tenham desejo algum desse conhecimento. Pelo contrário, talvez queiram fugir dele, incomodados pelo descomedido descontrole dos seus instintos. Mas que grande felicidade significa para os mais adiantados, para aqueles que têm fome e sede de justiça, saber que serão fartos, porque existe de verdade um lugar mais alto onde domina a ordem e a harmonia, e que só Deus, na sua justiça e bondade, é vencedor absoluto.
Quanta felicidade saber que verdadeiramente quem manda, porque está acima de tudo, é essa lei, inatingível pelos assaltos humanos, invulnerável perante todos, inalterável e indestrutível para sempre. Aparece assim a visão da infinita multidão dos seres que vão andando pelos caminhos da evolução numa imensa corrente, assim como as gotas de água num rio seguem para o mar. Elas vão para o mar fatalmente, porque esta é a lei. Da mesma forma, o cortejo dos seres vai para Deus fatalmente, porque esta é a lei. Eles não podem deixar de ir para Deus. Este é o caminho marcado para todos: nascer, viver, morrer, renascer, viver e morrer outra vez, levados para um lado ou outro do dualismo da existência, experimentando, evoluindo, reconstruindo-se a si mesmos, até aprender toda a lição da lei e se reintegrar em espírito no seio de Deus. Explicar a razão pela qual tudo isso acontece, e exatamente dessa maneira e não de outra, nos levaria bem longe, a um campo mais extenso, de teorias abstratas e complexas, afastando-nos da realidade prática de nossa vida que todos conhecemos. Para os interessados neste assunto, ele foi estudado até as suas primeiras causas e últimas consequências nos livros A Grande Síntese, Deus e o Universo e O Sistema. Aqui nestas palestras de caráter mais singelo, não é possível apresentar destas teorias senão as consequências que nos tocam mais de perto. Queremos com isto salientar que das conclusões práticas aqui apresentadas, como dissemos anteriormente, já foi explicada a causa primeira de onde elas derivam e a razão profunda que as justificam. Dessa forma, já possuímos os elementos racionais e positivos em que estas conclusões se baseiam e de onde foram extraídas, elementos que nos demonstram e garantem aquela verdade. Isso nos permite tratar com lógica e objetividade a questão da moral e das leis da vida que dirigem nossa conduta, assunto geralmente enfrentado de maneira empírica. Esse tema nos pareceu mais interessante e ardente para nossos ouvintes porque toca o terreno de nossas lutas cotidianas e envolve consequências que todos temos de viver. O fato de se ter compreendido estas palavras e de se tomar a sério estes conceitos para aplicá-los na vida pode produzir efeitos incríveis, tornando possível melhorar um homem e renovar um destino. A maravilha é que a lei de Deus está pronta a entrar em ação em qualquer lugar, inclusive em nosso mundo inferior, tão logo a aceitemos e a vivamos. Quem faz isto torna-se parte dela, como cidadão de uma nova pátria, adquirindo assim o direito de possuir o poder, os recursos e as defesas que a lei confere aos seus seguidores, os quais se tornam assim, também em nosso mundo, aqueles mais fortes, porque são protegidos por Deus. O universo está dividido em duas partes, uma a favor da lei, onde estão os bons, e outra contra a lei, onde estão os maus, os rebeldes. O dualismo, que tudo domina, nos demonstra claramente que vivemos num universo despedaçado, dividido entre Deus e antideus, bem e mal, vida e morte, felicidade e dor, luz e trevas, e assim sucessivamente. O que mais desejaríamos demonstrar nestas palestras são as vantagens de pertencer ao lado que está a favor da lei, a favor de Deus, e não ao lado que está contra a lei, a favor do antideus. Viver e agir do lado da lei de Deus quer dizer operar conforme a justiça. Ora, o homem que vive de acordo com a justiça sabe conscientemente diante de Deus que tem verdadeiramente razão, e isto lhe confere total segurança. Esta segurança, porém,
não existe para quem, pelo contrário, não age de acordo com a justiça conscientemente perante Deus. Essa consciência íntima de estarmos limpos, cumprindo nosso dever, constitui nossa força, e é esta força que nos faz vencer. Essa convicção profunda de que a justiça tem de triunfar quando somos justos nos dá a certeza da vitória. Deus protege os justos, pois eles merecem sua proteção. Quando um homem, com a sua conduta, coloca-se do lado oposto ao da lei, em posição anti-lei, a situação emborca-se. Deus não o pune nem se vinga, mas também não o protege, deixando-o ser na posição escolhida por ele mesmo, de quem está fora da lei. Então ele fica abandonado, sozinho, entregue apenas às suas pobres forças, o que significa estar perdido e sob o poder de todas as forças negativas, que procurarão unicamente destruí-lo. Quando as criaturas se ausentam de Deus, afastando-se dele, voltam aos seus instintos inferiores e decaem. Com isso, castigam-se a si mesmas, agredindo-se umas às outras e mergulhando sempre mais numa atmosfera de destruição. Isso porque Deus é amor e vida, não havendo para quem se afasta dele senão ódio e morte. Disso não há como fugir, porque é tudo automático e fatal, fazendo parte da estrutura e do funcionamento da lei. Tudo fica submetido a sanções invencíveis e absolutas, que o ser não pode, seja de boa ou de má vontade, recusar. A conclusão deste capítulo resume-se, por um lado, na afirmação da imensa superioridade, inclusive na luta pela vida, do homem justo, e, por outro lado, na constatação da inferioridade daqueles que, em meio aos enganos do mundo, julgam-se hábeis por serem astutos. O primeiro tipo está progredindo no caminho do equilíbrio e da harmonia, que constituem a felicidade. O segundo tipo desce sempre mais, abismando-se no desequilíbrio e na desordem, que constituem a infelicidade. Por isso, nunca me cansarei de demonstrar as vantagens de se agir corretamente conforme a lei de Deus. É muito doloroso ver o mundo cair em tantos sofrimentos por ignorar uma coisa tão importante e evidente como a presença e o funcionamento dessa lei. Quem compreendeu tudo isso não pode deixar de se perguntar como é possível que, para aprender uma lição tão clara, sejam necessárias tantas dores e desilusões. Por que, para impelir o homem a cumprir sua trajetória evolutiva, que representa o caminho da sua própria felicidade, são necessários tantos sofrimentos? Como é possível, para quem se rebela contra a lei de Deus, não ver que ele nada mais gera senão o seu próprio dano? Como pode alguém não ver que, semeando o mal, semeia para si tantas dores? Quanto se poderia meditar a respeito de tudo isso? Final do capítulo 13.